tarde. Quero inicialmente agradecer a presença de todos nesta tarde auspiciosa, como já foi dito, na véspera da lembrança do natalício do Dr. Bezerra, e lembrar a todos que sempre é uma grande responsabilidade selecionarmos temas que sejam do interesse comum e que vá de encontro a alguns anseios. Estamos passando por um momento decisivo da humanidade, na qual a transição se faz presente. E, auscultando essa necessidade desse momento, resolvemos compilar alguns comentários, que certamente não esgotaremos o assunto, sobre os mandamentos deixados por Deus através de Moisés. Então vamos iniciar a nossa palestra de hoje lendo e comentando a compilação que nos encarregaram de fazer. O título da nossa mensagem é 2024, Vivendo a conscientização da transição da humanidade. A misericórdia divina está sempre presente nos eventos ímpares da humanidade, como a eleição de espíritos credenciados para concluir o aprendizado das leis básicas da cristandade, contida na primeira revelação ditada a Moisés, a ser exercida nesse milênio com a promoção da Terra a um planeta de regeneração. Queria lembrar que muito se fala sobre a transição do planeta para um planeta de regeneração. Isso se dará gradativamente e, em algum momento, haverá realmente esse início em que a maioria de nós aqui presentes já estarão aptos a exercer e a completar esses primeiros mandamentos para que nos elegerão para uma vida melhor. Ainda estamos exercendo esse conhecimento, ainda, infelizmente, não incorporado em muitos de nós. Nesse momento, as forças da ignorância debatem-se por terem percebido o derradeiro momento da separação do joio e do trigo, lançando informações conflitantes aos espíritos em ascensão consciente. Essa atitude lamentável lastreia-se no inconformismo e rebeldia desses espíritos endurecidos, alguns acreditando na preponderância da materialidade sobre a espiritualidade, e outros agindo apenas com sentimento antiético de mesquinhez e vingança pela constatação da superioridade da luz sobre as trevas. Sim, para os espíritos eleitos, a percepção das variadas e intensas vibrações densas, oriundas de grupamentos mentais, revoltados e mesmo cruéis, constitui uma prova de fé, ao mesmo tempo em que se esforçam no exemplo direcionado aos sensíveis da última hora, às verdades eternas do Pai. Citando o Espírito da Verdade, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, na tradução de Herculano Pires, está dito: eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Temos que ter perseverança nesses mandamentos que vamos a seguir estudar, porque eles são conhecidos, já foram ditados a nós em várias ocasiões, mas precisamos não só repeti-los, precisamos vivê-los, exercê-los.
A palavra de Deus sempre esteve presente entre todos os povos, com matizes adaptados às diferentes personalidades dos grupamentos humanos. Mesmo naqueles povos bárbaros, politeístas, havia um sentido de hierarquia, de família, de respeito, que era um vislumbre de algo que eles tinham dentro de si, que sempre foi a conscientização das verdades de Deus. Eles, no entanto, com a sua excessiva materialidade, não conseguiam exercer isso tão bem e praticavam, por ignorância, muitos delitos na esfera espiritual. E carregaram, e esses somos alguns de nós, por muitos e muitos milênios, uma proposta de reparação e uma lenta conscientização das verdades do Pai. Os ensinamentos cristãos constituem uma evolução natural da pedagogia divina, sempre acompanhando o nível de maturidade da humanidade. Assim, o pensamento socrático, divulgado através do seu principal discípulo, Platão, lembrar que Sócrates não escreveu uma linha, e foi Platão quem trouxe até nós os escritos dos pensamentos de Sócrates e dele próprio. Eles lançaram as bases do cristianismo muito antes de Moisés, de Jesus e de Kardec. Isso demonstra que a obra de Deus, ela veio ser codificada, sintetizada à medida da evolução da mentalidade dos povos. Sócrates percebeu a grande dificuldade da aferição do pensamento divino estando na matéria, simplesmente devido à estrutura rudimentar e limitante do cérebro material, incapaz de traduzir em palavras ou na escrita a grandiosidade das formas pensamentos superiores. Veja, o nosso Pai nos ensina através da intuição, com belíssimas formas de pensamento, que encarnados não conseguimos apreender na totalidade. É por essa razão que, quando libertos do corpo material durante o sono físico, em que há a projeção astral do espírito, este consegue auferir, aprender na unidade, vamos chamar de tempo, muito mais do que os períodos de vigília, que experimenta lições, que estuda através de livros. E essa linguagem, essas formas de pensamentos, são as linguagens universais, em que não há necessidade de idiomas ou línguas para nos expressarmos, para nos entendermos. Com esse conceito em mente, da necessidade do aprendizado e das limitações, né, do nosso cérebro carnal, torna-se claro ser a melhor capacidade de aprendizado o período vivido no plano sutil. E, portanto, a conclusão lógica é de que existimos realmente em espírito e não na matéria. Um desdobramento dessa conclusão seria o fato de haver maior permanência no plano carnal quanto menor for a elevação do espírito. Em outras palavras, a necessidade de permanecer encarnado é tanto mais atraente ao espírito quando ele alberga em si a predominância de gostos e necessidades primárias. Aí temos que, durante essa experiência carnal, temos as necessidades da alimentação carnívora, por exemplo, a diversão através de experiências excitantes e mesmo degradantes, que são os nossos vícios do período inicial da nossa consciência. Isso muitas vezes nos fixa aqui, em permanências em mundos tão densos e materiais como o nosso ainda é. Então, o caminho da regeneração, que ainda não é a libertação para mundos mais sutis,
é um preâmbulo, é um segundo estágio, talvez, de conscientização rumo a essa felicidade maior. Pode-se entender, então, porque todos aqueles trazendo os conceitos sublimados de conhecimento são ridicularizados, perseguidos e mesmo martirizados, como foi o caso de Sócrates, condenado à morte por suas ideias. Sócrates pensava, já naquela época da Grécia Antiga, na reencarnação, na preponderância da vida espiritual sobre a material. Então, foi condenado à morte. Jesus, condenado à morte por seus ensinamentos, dispensa maiores explicações nesse momento. Nicolau Copérnico, queimado na fogueira em 1600, ao propor um sistema onde o Sol seria a figura principal do sistema solar e não a Terra. Em 1633, poucos anos depois, a Santa Inquisição prendeu e julgou Galileu por heresia. Para evitar que fosse queimado vivo, Galileu Galilei se viu obrigado a renegar suas ideias do sistema heliocêntrico através de uma confissão lida em voz alta perante o Santo Conselho da Igreja. Então, os iluminados, humilhados pelos ignorantes. Isso é uma tônica que ainda existe nos dias de hoje. Samuel Hahnemann, muito combatido pela nova proposta terapêutica através da cura pelo semelhante e doses infinitesimais, apenas ganhou notoriedade na Europa e nos Estados Unidos com o sucesso terapêutico da epidemia de cólera em 1831. Até hoje, entretanto, a homeopatia, sistematizada por ele, é questionada em muitos centros acadêmicos, apesar de evidências científicas da sua eficácia. Entretanto, não vamos julgar, culpar os julgamentos autoritários, porque não faz muito tempo fazíamos isso. Há a máxima de Jesus: não julgar para não seres julgado. Na continuidade do ensinamento divino, surgiram regras diretas de Deus sobre o influxo de uma pleiade de espíritos superiores, através de Moisés no plano encarnado, cujo resumo é condensado em 10 mandamentos. Constituem as regras de conduta contidas nas Sagradas Escrituras. Essa revelação ocorre em 2 momentos distintos da trajetória dos irmãos judeus. O primeiro após a permanência de 40 anos de vida no deserto do Sinai, no livro do Êxodo, período entre 1445 e 1405 a.C. E a segunda, ratificando a mesma revelação na iminência de entrar na terra prometida, que Moisés não entrou, no livro Deuteronômio, em 1400 a.C. Por que Deus nos envia 10 mandamentos, que numa leitura rápida parecem tão simples, ou talvez tão óbvios, simplesmente porque não os exercemos até hoje, na sua integridade. Alguns, muito sutis, ainda são passíveis de tolerância por muitos de nós nos dias de hoje. É por essa razão que vamos entrar no período de regeneração para exercitar e solidificar entre nós, na nossa mente, nas nossas condutas, a totalidade desses mandamentos. Nossa atitude ativa em viver esses conceitos com a humildade necessária constitui necessidade imperiosa nesse momento de transição da humanidade do planeta. Sim, devemos nos esforçar ao máximo para merecer permanecer aqui. A experiência adquirida nesses milênios de reencarnações sucessivas permite compreender de forma imersiva os mandamentos de Deus. E vamos então a essa análise. Primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus,
que te libertou da terra do Egito, da casa de servidão. Segundo, não prestes culto a outros deuses senão a mim. Não faças imagens nem esculturas de ídolos, seja do que for que viva no céu, da terra e dos mares. Não te inclines perante elas, nem lhes prestes adoração, porque eu sou o Senhor teu Deus. Não admito partilhar o culto com outros deuses e castigo a maldade dos que me desprezam, até a 3ª e 4ª geração. Vejam, são palavras incisivas, totalmente adequadas à mentalidade da humanidade naquela época, cerca de 1400 anos antes do advento de Jesus. Então, vamos tentar interpretar isso à luz das nossas necessidades atuais. Sendo Deus único e o princípio inteligente e material da criação, os 2 primeiros mandamentos indicam a sua proteção quando estamos preparados a recebê-la. Então, quanto maior for o nosso esforço de elevação, maiores as credenciais de proteção que receberemos. Não sendo ele material, e aí é a razão para que ele indique não cultuar imagens, símbolos. Por quê? Porque naquela época os indivíduos cultuavam quaisquer situações diferentes do sentido imaterial de Deus, porque simplesmente não conheciam isso. Então, não sendo ele material, não possuímos capacidade de idealizá-lo no plano carnal. É desnecessário, portanto, tentar atribuir a qualquer aparato material a sua imagem. Muitas vezes, um gatilho psíquico útil para conectarmos com Deus é vislumbrar uma paisagem da natureza, uma montanha, o firmamento, o oceano, uma pradaria. Isso pode nos auxiliar muito a elevar o nosso pensamento, porque, em última análise, esses jardins naturais foram feitos através da inspiração dele. Dessa forma, qualquer adoração de imagens reflete apenas a necessidade infantil do espírito à conexão divina. A magnitude de nosso amor por Deus será tanto maior quanto for nossa capacidade de nos atermos aos seus mandamentos, surgindo então em nós um sentimento natural de gratidão pelos ensinamentos do Pai. Sim, quando conseguimos entender a intimidade dessas mensagens dos mandamentos, vemos que nos melhoramos, que nos posicionamos de outra forma, e isso gera em nós um sentimento de gratidão. 3º mandamento: não jurarás pelo nome do Senhor teu Deus em juramento vão. Deus não absolverá ninguém que use seu nome em vão. A honestidade dos propósitos demonstra o caráter aperfeiçoado do espírito, de tal maneira a sempre se abster de banalizar promessas e juramentos. Não temos que fazer promessas para emagrecer, para ganhar um emprego, para ter uma casa própria. Nós temos que, talvez, fazer promessas em criar condições de nos elevarmos. Entretanto, não vamos esquecer que, estando na matéria, temos que zelar e desejar de forma justa elementos materiais de sobrevivência. Podemos desejar, mas não jurar, não pedir como se fosse uma rogativa, um bom emprego, uma boa casa, uma boa subsistência. Isso tudo virá naturalmente de acordo com os nossos merecimentos, com as nossas boas ações. 4º mandamento: lembra-te do dia de Shabá,
para santificá-lo. Por 6 dias deverás trabalhar e cumprir todas as tuas tarefas, mas o 7º dia é Shabá, do teu Deus. Não deves fazer nenhum trabalho, tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, teu animal e o peregrino que estiver dentro de teus portões. Pois em 6 dias Deus fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles está, e ele descansou no 7º dia. Por isso abençoou o dia do Sabá e o santificou. Novamente, a necessidade de um mandamento que refletisse a realidade da época, mesmo que simbolizando uma ação material de Deus. Aqui vai um comentário. Aqui aparece uma clara alusão ao tempo, ainda necessário à limitação dos sentidos do espírito no ambiente em que vivemos. O tempo, como conhecemos, não faz sentido nas dimensões superiores. Temos notícias serem essas dimensões habitadas por espíritos de grande magnitude, onde a consciência é de tal forma abrangente que o sentido de finitude representado pela transformação das coisas já não se verifica, pois percebe o estado natural e imutável da criação devido à sua perfeição inata. Temos aqui a necessidade de cuidar, de manter, inclusive do nosso corpo. Temos que nos alimentar, que nos exercitar, que estudar, temos que fazer tudo isso. Existe o sentido da entropia, que tende a desorganizar e a deixar sem funcionar diversas questões e coisas ao nosso redor. Temos que dar manutenção nas casas, nos automóveis, em tudo aquilo que utilizamos. Isso reflete, é para que valorizemos um belo dia, quando não tivermos mais que fazer isso, onde essa entropia não mais existirá. E essa degradação natural, ela é contada através de tempo. E nessas outras dimensões sutilíssimas, nada disso ocorre. Então, o sentido de tempo, como nós precisamos ter, lá não existe. Existe também a questão de que essa entropia e esse ambiente material que vivemos, ele é composto por átomos e partículas subatômicas que ainda são muito materiais. E esses átomos, eles são reutilizados, eles se transformam. Quando o indivíduo desencarna, a sua composição de átomos, ela se degrada, volta ao seu estado primitivo e é reaproveitada em outras encarnações dele próprio e de outras pessoas. Isso não ocorre nesses outros planos superiores, onde não há necessidade de encarnação e apenas da evolução, sem a transformação desse plano denso. 5º mandamento. Honrarás teu pai e tua mãe, para se prolongar teus dias sobre a terra. Novamente, uma alusão material de recompensa, o prolongar dos dias sobre a terra, porque, como já disse anteriormente, valorizavam o período encarnado material, como se fora o período
predominante ou preponderante da vida. As encarnações geralmente compõem uma família no plano terrestre e são preparadas com antecedência. De acordo com o grau evolutivo, os componentes da família participam em níveis variados do planejamento das experiências a serem vividas. Os pais são os precursores da empreitada reencarnatória dos seus filhos. A eles cumpre preparar o lar antes da encarnação desses, com a devida ambientação e proteção. Chegando os descendentes, a responsabilidade básica consiste em zelar pela saúde e educação, observando aptidões, tendências e caráter dos filhos, para se tornarem indivíduos úteis na sociedade. Todo esse aparato requer atenção, esforço e mesmo renúncia aos próprios objetivos imediatos. Uma boa construção familiar gera aprendizado recíproco dentro da família. Na velhice, os pais, entretanto, podem coexistir com limitações e mesmo dependência desses filhos, de forma natural. A retribuição, então, para um final digno de vida encarnada, é um dever filial. Então, honrar teu pai e tua mãe. Sexto mandamento: não matarás. As reencarnações, como já mencionado, são preparadas antecipadamente com redução do tamanho perispiritual. O perispírito é composto de vários elementos ou camadas que permitem a comunicação entre o espírito, a alma do indivíduo, e o corpo material. Então, a redução desse perispírito é para que se possa animar o embrião desde o momento da concepção, gerando uma nova vida no útero materno. Esse mandamento enseja reflexões abrangentes sobre conceitos de vida e saúde, a seguir discutidos. Existe todo um estudo para conjugar necessidades entre espíritos que já se relacionaram nas encarnações anteriores. As relações auspiciosas levam ao aprimoramento das vivências, com avanços significativos no conhecimento e elevação espiritual. Porém, naqueles casos em que surgiram dúvidas, ofensas não perdoadas, prejuízos, homicídios, indução ou negligência ao suicídio e abortamento, cabe a experiência reparatória. A vida encarnada deve ser preservada em todas as circunstâncias, estendendo-se esse conceito até aos nossos irmãos animais inferiores, aos quais temos a obrigação de cuidar e proteger quando no convívio doméstico. As consequências da participação ou prática direta de qualquer forma de interrupção da vida encarnada está exemplificada em várias obras espíritas. É conhecida a informação dada por Emmanuel de que aquele que dispara um tiro contra o seu próprio crânio necessitará de 2 ou mais encarnações para reparar o organismo perispiritual lesado. É daí que surgem o nascimento de pessoas com graves defeitos de má formação do sistema nervoso, por exemplo, com anencefalia ou falha de desenvolvimento de várias áreas, por exemplo, devido a isso. Outros aspectos que podemos citar é o abuso de substâncias tóxicas e o abuso do sexo, que também podem lesar a condição do cérebro material, quer dizer, perispiritual inicialmente, que plasma um cérebro material defeituoso. A amnésia misericordiosa e transitória desses tristes eventos é sempre necessária para não recuar na expiação ou prova e mesmo não repetir o erro passado. Eu lembro de uma família de pessoas com miopatia, que é uma doença dos músculos, em que o indivíduo tem uma dificuldade de locomoção e geralmente desencarna entre 20 ou 25 anos. E essa família, um casal extremamente humilde,
mas, pelo visto, temente a Deus, que teve 7 filhos miopatas. Aí você diz, isso não está certo, porque ninguém aconselhou para que interrompesse a gestação dessas crianças. E a mãe disse com muita tranquilidade, eu jamais faria isso ao meu filho. Não sabia ela que estava dando a oportunidade de reparação kármica a 7 espíritos, a 7 almas que necessitavam dessa provação. 7º mandamento: não adulterarás. Os pactos da vida encarnada, novamente repetindo, são estabelecidos com muita antecedência. A experiência do casamento constitui ato de fidelidade num consórcio de experiência entre os sexos, com a finalidade, na maioria dos casos, de participar na oferta de oportunidade reencarnatória a futuros filhos. A troca de energias conjugais e sexuais com parceiros diferentes fragiliza o estado emocional dos participantes, assim como a manutenção do lar original e da família. Indivíduos inebriados em vidas passadas ou na atual pela relação de adultério, com negligência à atenção ao cônjuge ou à educação dos filhos, podem estar vivendo em família a amargura e desconfiança do parceiro, e filhos irreverentes e desajustados. Caberá ao autor de tais resultados o ajuste dos envolvidos como resgate kármico. Isso muitas vezes prevê algumas encarnações. Os espíritos cujo nível de adiantamento ainda exige experiências encarnatórias em mundos densamente materiais como a Terra, prevê intenso atrativo sexual para preservar a manutenção da espécie, porque de outra forma implicaria em redução ou mesmo na anulação de possibilidades reencarnatórias. A fidelidade conjugal é seguir o preceito de viver na matéria para sublimar a materialidade. Em outras palavras, valorizar a vida espiritual ao perceber o ritmo primitivo e grosseiro da experiência carnal e valorizar o amor. Espiritual entre 2 seres. Eu lembro de ter assistido uma entrevista com o Mahatma Gandhi, onde perguntaram a ele sobre atividades sexuais, e ele disse que tinha participado de 4 eventos sexuais, dos quais resultaram o nascimento dos seus 4 filhos. 8º mandamento: não furtarás. A habitualidade do pensamento e na ação de furtar é uma deformação do caráter, no qual o indivíduo despreza o esforço de alcançar um bem ou uma benesse por mérito do trabalho ou do merecimento. É considerado furto não só a apropriação velada de objetos materiais, mas também a fraude administrativa, especialmente dos gestores de grandes coletividades, a fraude das relações comerciais, nas heranças e nas autorias intelectuais. Lembrar que a maioria dos conceitos se encontram registrados no que chamamos éter, e nós apenas, como fiz agora, compilamos e damos um arranjo a esses conceitos. Então não há uma autoria única de nenhuma obra literária, por exemplo. O furto é uma atitude praticada na sombra, tentando ludibriar a percepção ou a vigilância alheia, valendo-se muitas vezes da confiança do seu próximo. Em resumo, pode ser considerado um ato de traição e covardia, no qual haverá a devida responsabilidade kármica. Vamos falar de uma possível exceção, que seria os grandes estados de necessidade, onde indivíduos furtam para alimentar a si ou a família, o chamado crime famélico, que na verdade não é um crime na acepção total das leis humanas.
Nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Vamos considerar a maior abrangência a esse mandamento, lembrando que atribuir conceitos e ações indevidas, vindo a prejudicar ao teu próximo, contribui para a corrupção da verdade e da justiça divina, gerando a si próprio a dívida dos efeitos da maledicência. Um dos aspectos dessa dívida está explicado no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, edição Petit, na página 134. Aspas: a presença de criminosos encarnados entre vós é um meio de que Deus se utiliza para que as más ações deles vos mostrem lições e ensinamentos. Brevemente, quando os homens praticaram as verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade desses ensinamentos, e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados para mundos inferiores, de acordo com suas tendências. Fecha aspas. Uma conclusão desse mandamento é dita no mesmo livro da edição Petit, na página 136. Aspas: se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação máxima, pois essa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Fecha aspas. Décimo mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do seu próximo, e seu servo, a sua serva, o seu boi, o seu asno, e tudo que seja teu próximo. O risco do não cumprimento desse mandamento seria a estagnação do desenvolvimento social. O pensamento é a raiz da ação. Logo, a cobiça é a preparação mental de ações desestabilizadoras da vida em sociedade, cuja consequência é o desaparecimento das leis de convivência e instalação coletiva do caos. O pensamento vem do espírito, que mesmo não concretizando ações na vida material mais densa, produz formas de pensamentos através do perispírito, cuja vibração nociva impregna o ambiente, favorecendo a paralisação de valores morais e a progressiva banalização dos costumes, tendo como natural a tolerância de atitudes desregradas. Às vezes começamos achando muito natural que não tem nenhum problema fazer uma oferta de emprego melhor àquele funcionário que foi treinado e desenvolvido por uma outra firma. Quer dizer, você não gastou nada e com isso você capta esse funcionário. Isso vai gerar muitas vezes um prejuízo, e esse indivíduo que veio para você, ele é igualmente não confiável, exatamente como você, e que certamente também deixará a sua empresa, isso dando um exemplo, né, quando receber uma oferta ainda maior que a sua. Então, esses exemplos vão mostrando a desorganização social lenta e progressiva. Finalizando, conversando agora diretamente com vocês, que se esforçam em localizar um roteiro para permanecer na virtude dos ensinamentos cristãos. Muitas vezes, frente a inúmeros apelos de orientação de vida, podemos estar indecisos sobre qual rumo seguir, pois existem diversos conferencistas propondo ideias. Em quem confiar? A identificação não é simples, é necessário o nosso preparo através da incorporação dos valores cristãos para identificar nas sutilezas das relações humanas quem é o verdadeiro profeta. Lembrar que o sentido de profeta não é aquele que prevê o futuro. O sentido é aquele que traz a mensagem verdadeira. Necessário dizer que muitos povos que não se denominam cristãos agem como se assim o fossem. Não faz muito tempo eu comecei a ler vários livros que tinha recebido de amigos e clientes sobre diversas religiões, e eu tentei, para tentar conhecê-los,
ler esses livros. Não consegui conhecer ninguém através desses livros, mas entretanto eu vi que existe a mesma orientação em todas as religiões, quer dizer, a presença de Deus, ela está em todos os cantos desse globo, em todos os grupamentos humanos, dito de formas diferentes. Os erros e as más condutas não são inerentes às religiões, são inerentes aos maus homens. A aquisição dos valores cristãos com o coração nos permite afastar as tolerâncias de permissividades, hoje estão em voga a turvar a nossa percepção. Já comentei sobre isso. Lembrar serem os líderes de hoje imperfeitos na medida do nosso merecimento, com exceção de alguns poucos espíritos missionários, cuja encarnação visou a contribuição para o avanço moral da humanidade. Amanhã é dia de Bezerra, um espírito missionário, mas ele, como muitos outros, são exceções e minoria. A ingenuidade é uma parcela de nós, a ingenuidade de uma parcela de nós, somada à invigilância de outra parcela e à ignorância de muitos, pode eleger falsos profetas. Sendo assim, somente a oração, reflexão íntima e o aprimoramento da fé nos orientarão na escolha correta do que seguir. Novamente agradeço a presença de todos. Obrigado.